Olá, meu nome é Jennifer, eu sou psicóloga. Bem-vindos ao curso de Intervenções em Terapia Cognitivo-Comportamental para Adolescentes. Então, o que é a terapia cognitivo-comportamental? Coloquei duas frases aqui para a gente iniciar o curso. Nem teus piores inimigos podem fazer tantos danos como teus próprios pensamentos. Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai falar muito sobre pensamento, né? Então, o Buda já trazia essa frase, né, para a gente refletir sobre isso. Outra frase aqui não são as coisas que nos perturbam, né, mas a visão que temos dessas coisas. Então, outro modo como a TCC interpreta, né, que não são as coisas, e sim como a gente interpreta as situações, né, ou seja, não são as situações, né, e sim como nós as interpretamos, né. Então, o que é a TCC, né? O que é a terapia cognitivo-comportamental? Ela foi desenvolvida por Aaron Beck, né? Então, ela é orientada para o presente, empática, integrativa, estruturada e sensível ao tempo. Então, ela está direcionada para solucionar problemas atuais. Então, não que ela não seja direcionada para enfrentar problemas do passado, né? E ensinar clientes, né, os pacientes, a desenvolverem habilidades para modificar os pensamentos conscientes e comportamentos disfuncionais. Então, na TCC, a gente vai ouvir muito esse termo disfuncional. Se fundamenta na teoria de que os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos, eles estão diretamente e intimamente relacionados. Então, a forma como eu penso é a forma como eu sinto e a forma como eu me comporto. Então, o que é a terapia, né? Então, o Aaron Beck, né, em 1976, ele observou a existência de 3 principais áreas de distorção cognitiva na depressão. Então, ele chamou de tríade cognitiva. Então, a visão de si mesmo, né, a visão de mundo e a visão de futuro, né? Então, na visão de si mesmo, né, a gente pode ter algumas ideias disfuncionais, como, por exemplo, sou inútil, não consigo fazer nada direito, alguns exemplos, tá? Na visão de mundo, né, as pessoas não gostam de mim, né, o mundo é um lugar mau. E na visão de futuro, as coisas nunca vão mudar, sempre vão ser assim mesmo, né? Então, aqui alguns exemplos, né, de como essa tríade cognitiva funciona. Então, a TCC, ela tem como objetivo trabalhar os nossos pensamentos, né? Ou seja, o pensamento afeta o humor e o comportamento, né? O pensamento, ele pode ser monitorado e alterado, né? E as mudanças no humor e no comportamento desejado podem ser efetuadas por meio de mudanças no pensamento. Então, desta forma, quando eu mudo o meu pensamento, consequentemente eu irei mudar a minha forma de sentir e de agir. Então, né, o Beck, ele trazia a seguinte questão, né? As ideias não só podiam controlar os sentimentos mais intensos de uma pessoa, como também eram capazes de modificá-lo, né? Ou seja, os pensamentos das pessoas, né? Eles são capazes, né, não só de nos controlar, mas também de nos modificar. Então, o modelo cognitivo, né, ele propõe que o pensamento disfuncional, ele é comum a todos os transtornos psicológicos, né? Então, se a pessoa aprende a avaliar esse pensamento de forma mais realista e funcional, consequentemente, ela tem um estado de melhora emocional e melhora no comportamento. Então, como que é esse modelo cognitivo? Existe uma situação, né? E aí existe um pensamento, e existe uma emoção, um comportamento e uma resposta fisiológica. Isso acontece de forma muito rápida e automática, né? Então, você está aí assistindo essa aula, então essa aula é uma situação e você provavelmente está tendo um pensamento, está tendo uma emoção, está tendo um comportamento e está tendo ou não uma resposta fisiológica. Então, esse processo acontece com a gente o tempo todo, né?
Muitas vezes ele não é disfuncional, né? Mas esse processo acontece com a gente o tempo todo. Olhamos, né? A gente só vai olhar para ele no momento que realmente ele se torna disfuncional. Então, o modelo cognitivo, ele se baseia no fato de que os pensamentos automáticos, eles geram as nossas emoções. Então, primeiro a gente tem o pensamento que vai gerar nossa emoção e nosso comportamento, né? Então, os pensamentos automáticos, eles são formados pelas nossas crenças, né? Então, à medida que os nossos pensamentos são modificados, automaticamente nossas emoções e comportamentos eles também vão mudar. Então o modo como cada pessoa interpreta situações e eventos em sua vida está associado às suas crenças, né? As quais vêm à tona em forma de pensamento. Então vamos compreender cada nível, né? Cada um desses níveis de cognição, né? Os pensamentos e as crenças. Então os pensamentos automáticos eles estão no nível mais superficial, né? Então eles surgem de forma espontânea, rápida, a gente não tem controle, então o tempo todo a gente está tendo pensamento automático. Nem sempre ele é disfuncional, né? Na verdade, o pensamento automático é um pensamento automático, eu posso estar pensando sobre qualquer coisa, né? Então pode ser funcional, pode ser disfuncional, né? Quando disfuncional, muitas vezes eles são aceitos como verdade absoluta, né? Então eles não são questionados em sua veracidade, né? Então quando surge o pensamento disfuncional do paciente, ele não questiona se aquele pensamento é verdade ou não, né? Ele acredita que é verdade. Então os pensamentos automáticos disfuncionais, ele ocorrem com todos nós. Então ele pode surgir também de forma verbal, visual ou das duas maneiras. Muitas vezes a pessoa pode passar por uma situação em que alguém fala uma coisa para ela e aquele pensamento surge, né? Ela pode ter um estímulo visual, auditivo, ela pode ter vários estímulos e aquele pensamento surgir. Um outro nível, né, de cognição são as crenças intermediárias ou subjacentes. Então vocês vão encontrar os dois termos, né? Que são regras e pressupostos criados pelo próprio sujeito. Então, a pessoa pressupõe que aquilo vai acontecer, né? E que afeta a forma como a pessoa se comporta, né? Então, visando com que o mesmo consiga conviver com as verdades absolutas e não adaptativas sobre si. Então, as crenças intermediárias pressupõem que regras, atitudes e suposições sejam cumpridas, tá? Né? Então, por exemplo, a nível de regra, a pessoa tem a percepção, né? Ela tem a ideia de que ela deve, né? Então, a pessoa, eu devo ser perfeita em tudo que eu faço, né? Eu devo fazer isso dessa forma, né? A nível de atitude, né, é preciso que todos sejam competentes, né? Então a incompetência não é uma coisa boa, né? É horrível ser incompetente, né? E a nível de suposições se eu mantiver essa posição eu ficarei bem, né? Mas se eu tentar mudar eu não conseguirei ficar bem, né? Então então a pessoa pressupõe, né, essas regras, esses pressupostos são criados pelo sujeito e afetam como ela se comporta, né? E as crenças nucleares ou as crenças centrais, elas estão no nível mais profundo, elas são criadas desde a infância, né? Se solidificam e se fortalecem ao longo da vida, né? Então elas são no nível cognitivo mais profundo, né? Consistem em ideias globais, absolutistas e mais rígidas, né? Fazem parte da personalidade dos indivíduos, ideias e conceitos fundamentais sobre si, sobre os outros e sobre o mundo, né? Que é a tríade cognitiva. Sobretudo nas relações com pessoas significativas, se fortalecendo com o tempo ao longo das experiências e do processo de socialização considerada como verdade absoluta. Então a pessoa, quando ela tem uma crença central e ela acredita que aquilo é uma verdade absoluta, ela não questiona aquela verdade, né? Então eu fiz aqui né, para vocês verem um desenho de uma árvore, né? É bem comum aqui para ilustrar, né?
onde mais ou menos cada nível cognitivo está. Então, o pensamento automático, ele está no topo da árvore, então ele está num nível mais acessível, né? As crenças, né, intermediárias, elas ficam realmente no meio, né? Então, na árvore ele fica no tronco, né? Então, que é aquilo, se então, eu tenho que fazer tal coisa, né? E as crenças nucleares ou centrais ficam realmente no nível mais profundo, né? Então é até às vezes comum a gente falar, né? A gente precisa identificar a raiz do problema, realmente a raiz do problema, né? As crenças nucleares ou centrais, elas podem surgir de 3 maneiras: crenças de desvalor, crenças de desamor e crenças de desamparo. Muitas vezes, pode ser que o paciente tem assim as 3 crenças, né? Pode acontecer do paciente ter as 3 crenças, né? Então, na infância, a gente desenvolve ideias sobre nós, sobre as outras pessoas e sobre o mundo, né? No decorrer do nosso processo de amadurecimento. Então, as crenças centrais são compreensões duradouras e profundas. Então, a pessoa considera que são verdades absolutas. Então, é aquilo lá, eu sempre fui assim, né? Então, segundo Beck, inclusive, ele até coloca uma situação, né? É como as coisas são. Então, sempre foi desse jeito, é isso mesmo que acontece, sempre foi assim, né? Então, a gente já ouviu, né, algumas pessoas falando assim, né? Sempre foi assim. Ou eu sempre fui assim, as coisas sempre foram dessa forma. Então, as pessoas têm essa noção, né? Como as coisas são, né? Então elas podem ser de 3 maneiras: crenças de desvalor, desamor e desamparo. Então muitas vezes acontece uma situação e essa crença vai ser ativada na pessoa, né? Então todos nós temos essas crenças, né? Então por algum motivo, né? Tem pessoas que têm mais resiliência ou não, mas por algum motivo as pessoas vão ativar essas crenças, né? Então vamos entender um pouquinho o que são essas crenças, né? E como que elas, o que a pessoa acredita ser quando ela tem essa crença. Então, na crença de desvalor, né? A pessoa ela acredita ser inaceitável, né? Então, e aí, obviamente, em determinada área da vida, em alguma área da vida, né? A depender da pessoa. Então ela acredita não ter valor, né? Ela acredita que é inaceitável, né? Sou mal, derrotado, né? Sou um nada mesmo, né? Sou cruel, perigoso, né? Não mereço viver. Então a pessoa tem essas ideias equivocadas com relação a ela, né? Na crença de desamor, a pessoa tem uma certeza irracional e inconsciente, né? Porque ela acredita ser uma verdade absoluta de que ela será rejeitada. E aí, essa crença de desamor muitas vezes tem uma relação com questões relacionadas a relacionamentos afetivos. Muitas vezes são pessoas que têm relacionamentos afetivos, né? E mesmo assim a pessoa ativa essa crença de desamor. Então a pessoa tem essa certeza que ela é indiferente, que ela é indesejada, feia, né, que ela não tem nada a oferecer, né, não sou amado, querido, sou negligenciado, né, sempre serei rejeitado, abandonado, né, sempre estarei sozinho, sou diferente, imperfeito, não sou bom o suficiente para ser amado. Então a pessoa tem essa certeza que sempre será rejeitada nas relações. E na crença de desamparo, a pessoa também tem uma certeza irracional e inconsciente, né? Então ela acredita ser uma verdade absoluta de que é incompetente e sempre será um fracassado, né? Então sou inadequado, ineficiente, incompetente, eu não consigo me proteger, sou fraco, descontrolado, né? Não consigo mudar. Então a pessoa também, em determinada situação, ativa essa crença e acredita que é uma verdade absoluta. Então, na terapia cognitivo-comportamental, os pacientes aprendem a diferenciar o que é pensamento, sentimento e emoção, né? Então, muitas vezes o paciente chega na sessão não sabendo muitas vezes o que é sentimento, o que é pensamento, o que é emoção,
Então, é muito importante, através da psicoeducação, a gente explicar esse modelo cognitivo para o paciente, né? Tornar-se consciente de como os pensamentos influenciam as emoções e, consequentemente, os comportamentos, né? Se eu mudo o meu pensamento, o que eu estou sentindo vai mudar e o meu comportamento também vai mudar. Na TCC, os pacientes analisam suas próprias experiências e associam as mudanças de humor e suas respostas comportamentais e fisiológicas. Então, na TCC, os pacientes aprendem a analisar, né, as experiências, que essas experiências afetam o humor, né, que essas experiências causam alguns comportamentos, algumas respostas fisiológicas, né? Então, a ideia é a gente fazer com que o paciente pense nas coisas que ele estava fazendo quando determinada situação aconteceu, né? Então, por exemplo, o que estava pensando antes de notar que estava ficando triste, né? Então, muitas vezes o paciente tem uma compreensão de que houve uma mudança de humor, mas o que ele estava fazendo antes, né? Quando tem o pensamento automático, eu não consigo fazer nada direito, como que você se sente? Né? Então, quando o paciente traz esse pensamento automático, eu não consigo fazer nada direito, eu sou uma pessoa incompetente, então como que você se sente diante disso? Né? Então, o paciente vai trazer o sentimento dele com relação a esse pensamento. Analisa de forma crítica se os pensamentos automáticos disfuncionais são verdades. Então, através das técnicas da TCC, os pacientes são incentivados a questionar seus pensamentos, considerando os fatos e explicações alternativas. Às vezes, explicações mais funcionais e realistas, né? O objetivo não é ter uma visão irrealista, né? Mas um pensamento mais lógico, né? Com conclusão mais, assim, razoável e flexível, né? Então, um exemplo aqui, né, para vocês, para ilustrar. Então, um colaborador, ele recebe um feedback corretivo, né? Aí ele tem o seguinte pensamento automático disfuncional, tá? Não consigo fazer nada direito. Então, quando ele recebe esse feedback corretivo, ele já associa que ele não consegue fazer nada direito. Então, ele super generaliza aquilo, né? Porque é muita coisa, né? Então, um feedback corretivo não significa que ele não consegue fazer nada direito, né? Nada direito é muita coisa, né? Então, o colaborador, ele se sente triste, né? E aí ele tem o comportamento de se afastar dos colegas, né? Então, isso é identificado ali na sessão. Vamos pensar que esse colaborador, ele está em processo de psicoterapia. Então, como que a TCC vai trabalhar nesse processo? Com o intuito de reestruturar as crenças do paciente, né? Então, com o objetivo que ele possa avaliar a situação de outra maneira. Por exemplo, fazer com que o paciente questione quais as provas que ele tem quanto ao fato de não conseguir fazer nada direito. Então, nesse momento que ele trouxe esse pensamento, não consigo fazer nada direito, ele validou esse pensamento, né? Então, ele acha que é uma verdade absoluta, né? Ele não questionou esse pensamento, né? E esse pensamento trouxe uma emoção, que trouxe um comportamento, consequentemente, todo esse processo disfuncional para a vida dele e para o ambiente da qual ele estava inserido, né? Então, a TCC, ela vai procurar reestruturar esse pensamento que o paciente está tendo, né? Então, quais são as provas que ele tem que ele não consegue fazer nada direito, né? Porque, na verdade, ele teve um processo aí de super generalizar, né? Ele generalizou uma situação da qual foi um feedback corretivo que ele teve, né? Então, como que a TCC atua no modelo cognitivo? Então, existe uma situação, né? Então, é aquilo, é um processo que é muito rápido, né? É um processo que é quase automático. A gente não pensa de forma consciente nesses processos aqui, né? Então, existe uma situação, aí existe um pensamento, existem as reações, que podem ser emocionais, fisiológicas e comportamentais. Então, vamos pensar aqui, eu trouxe um estudo de caso aqui para ilustrar para vocês. Nesse estudo de caso, já tem aqui as crenças, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, a gente vê uma pessoa que tem uma crença nuclear, né, uma crença central de que é incompetente. Então, eu sou incompetente, né? Então,
as crenças intermediárias dessa pessoa, né? Então, as crenças intermediárias então, são suposições, né? Então, é aquela questão das atitudes, das regras, né? O pressuposto, a pessoa pressupõe isso, né? Então, quais são as atitudes da pessoa? É terrível falhar, né? Então, a pessoa coloca como regra: eu devo desistir se um desafio parecer muito grande, né? A pessoa pressupõe que se eu tentar fazer alguma coisa difícil, eu vou falhar. Se eu evitar fazer, eu vou ficar bem. Então, ela pressupõe que é melhor ela evitar, né? Porque aí ela vai ficar melhor, né? Aí, aqui nesse caso, a situação foi a leitura de um texto, né? Então, a pessoa ia ler um texto, né? Então, o pensamento que ela teve, isso é muito difícil, né? Eu sou tão burro, né? Ela pensou. E por que o pensamento automático é tão difícil da gente identificar, né? Daqui a pouco a gente vai ver talvez a gente vai ver um pouquinho aqui no curso, mas já adiantando, o pensamento automático, ele não é fácil de identificar, porque não é fácil a pessoa se autodeclarar, né? Então, é difícil a pessoa trazer isso à consciência, né? Então, eu nunca vou entender isso, eu nunca vou me sair bem. Então, esses são os pensamentos automáticos que a pessoa teve. Então, qual foi a reação? Ela teve uma reação emocional, fisiológica e comportamental. Foi desânimo, peso no corpo, e ela evitou a tarefa. Então, em vez disso, ela foi assistir televisão. Aí, quando a gente recebe na clínica aqueles pacientes que relatam procrastinação. Ai, porque eu estou procrastinando, né? Então, essa paciente, ela não vai chegar em nunca jamais esse paciente, ele vai chegar na clínica falando assim: eu sou incompetente, porque eu tenho medo de falhar, né? Porque quando eu vejo um desafio, ele não sabe, ele não tem acesso à crença nuclear dele, nem à crença intermediária. Ele vai chegar, talvez, falando das reações emocionais e fisiológicas. Ai, porque eu tô muito desanimado, estou sentindo um peso no meu corpo, estou procrastinando as minhas tarefas. Então, vocês percebem que é de baixo para cima. A gente vai ter que identificar as emoções desse paciente, aí os pensamentos, em que situação que isso acontece, as crenças nucleares, para depois a crença intermediária e depois a crença nuclear, né? Porque tudo isso acontece, então ele vai procrastinar porque ele não quer falar assim: bom, eu prefiro assistir TV, porque assistir TV não vai fazer com que eu me sinta incompetente, né? Então, por conta disso, ele não decide fazer a tarefa, né? Então, a tríade cognitiva é dividida em 3 itens. Então, a visão de si, a visão do outro e do mundo e a visão do futuro. Então, os nossos pensamentos influenciam o que sentimos, os nossos comportamentos e as nossas reações fisiológicas. E aí surgem então, pensamentos automáticos. Então, eles estão ligados às nossas crenças centrais, né, como vimos, que diz amor, então a certeza que a pessoa será rejeitada, desamparo, né, que é a certeza que a pessoa é incompetente, né, que será uma pessoa fracassada, e desvalor, né, que a pessoa se sente insignificante, inaceitável, né. E aí a técnica da TCC para trabalhar essas questões é a reestruturação cognitiva, né, que é a intervenção que a TCC vai estar trabalhando, né. Então, o que é a reestruturação cognitiva? Ela tem como objetivo colaborar para que os pacientes ressignifiquem os pensamentos automáticos disfuncionais. Então, a reestruturação cognitiva é o empurrão necessário para que a pessoa consiga sair desse circuito prejudicial repleto de pensamentos que desencadeiam as emoções negativas, né? Então, esse pensamento inicia na identificação e registro dos pensamentos automáticos, que são mais flexíveis, e através das técnicas da TCC que serão trabalhadas. Então, esse processo, ele inicia na identificação dos pensamentos, né? Então, tem algumas técnicas, né? O próprio registro de pensamento automático, que ele é super importante para registrar. Então, é uma técnica que a pessoa registra o pensamento, a emoção, né? Então, é quase um diário semanal que a pessoa pode ir registrando o que acontece com ela,
né? Aí, a partir disso, vem o questionamento socrático, né? Então, os pensamentos automáticos, eles percorrem na nossa mente de forma muito rápida, né? E normalmente não percebemos. Identificá-los não é tarefa fácil. Então, os pensamentos automáticos, eles acontecem na nossa mente o tempo todo. E como eu falei, nem sempre o pensamento automático é disfuncional. A gente tem muitos pensamentos funcionais, né? Então, portanto, ao identificar os pensamentos e as reações que o acompanham, sejam elas emocionais, fisiológicas ou comportamentais, de forma colaborativa, trataremos com o paciente a forma de avaliá-los, né? Então, o que é importante aqui? Então, a gente não pode argumentar o pensamento automático de forma direta, tá? Como assim? Então, por exemplo, nem sempre o pensamento ele vai ser distorcido, né? Então, o psicólogo, ele dessa forma, ele pode levar o paciente a não se sentir validado, né? Então, a gente tem que ter um empirismo colaborativo, né? Então, a gente tem que examinar junto o pensamento e desenvolver uma forma mais adaptativa, né? Então, muitas vezes o paciente vai trazer uma demanda, né? Ah, porque ninguém quer sair comigo para jantar. A gente não pode logo falar para ele, mas qual a evidência que você tem que ninguém quer sair com você para jantar? A gente não pode, assim, ser tão diretivos, né? A gente precisa examinar esse pensamento junto com o paciente, né? Senão o paciente não vai se sentir validado, né? Isso vai prejudicar a aliança terapêutica com o paciente. Então, como que é o questionamento socrático? E até interessante, essas perguntas, vocês podem elaborar um cartão para o paciente, vocês podem mandar para ele ter acesso, porque esse questionamento é uma ferramenta que ele deve acessar quando ele identificar. A psicoterapia na abordagem da TCC, ela tem esse modelo de orientar que o paciente identifique os pensamentos automáticos ao longo da semana, né? Então, se ele estiver fazendo alguma coisa, ele pode ter um pensamento automático disfuncional e ele mesmo pode trabalhar essa questão através do questionamento socrático. Então, o que é? São perguntas que ele vai estar fazendo para ele mesmo, então é uma coisa meio esquisita, né? Mas é isso, o questionamento socrático, ele vai conversar com ele mesmo, ele vai fazer algumas perguntas para ele responder, né? E para questionar aquele pensamento. Então, por exemplo, quais as evidências que apoiam essa ideia, né? Então, qual a evidência de que eu sou incompetente, né? Existe uma explicação alternativa com relação a isso, né? Qual a pior coisa que poderia acontecer, se é que já não está acontecendo, né? E se isso acontecesse? Como eu poderia enfrentar, né? Qual a melhor coisa que poderia acontecer? Qual é o resultado mais realista, né? Qual é o efeito de eu acreditar no pensamento automático? E qual poderia ser o efeito de mudar o meu pensamento? E o que eu diria, aí a gente sugere, né, a gente orienta que a pessoa coloque um amigo, um familiar, uma pessoa que o paciente tenha confiança, né, tenha uma intimidade. Se a pessoa tivesse nessa situação, né, porque às vezes o paciente, ele até para trabalhar essa questão da autocompaixão, né, essa pergunta é interessante. Se ele estivesse na mesma situação, né, então, porque às vezes a pessoa consegue ter esse olhar para o outro e não consegue ter esse olhar para ele, né, o que ele faria, né, então, olha, o que diria para esse amigo se ele estivesse na mesma situação, tá, o que eu diria para a pessoa tal se ela estivesse nessa situação, o que eu devo fazer, né, então, dá para vocês elaborarem um texto, né, e enviar para o paciente para ele ter acesso a essa ferramenta para quando ele tiver um pensamento automático, obviamente, durante o processo da psicoterapia, ele vai passar pela psicoeducação, né, por esse processo de psicoeducação para entender o que é pensamento, o que é sentimento, o que é emoção, para ele chegar nesse processo, né? Então, só quando ele souber o que é pensamento automático, ele, de certa forma, vai poder questionar o pensamento dele, tá? Quais são os 10 princípios básicos da TCC?
Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela está baseada em uma formulação, ela está baseada na formulação e desenvolvimento contínuo dos problemas dos pacientes e em uma conceituação individual de cada paciente em termos cognitivos. Então, desde o início do tratamento, é importante a gente identificar os pensamentos atuais que geram os sentimentos. Então, desde o primeiro atendimento, é importante a gente identificar quais são os pensamentos que estão gerando aquelas emoções e que estão gerando aqueles comportamentos, né? Identificar os fatores inesperados que influenciam a percepção do paciente, né? Então, o que às vezes acontece de forma inesperada que está influenciando ali aquela percepção do paciente, né? E levantar hipóteses, né, sobre eventos-chave do desenvolvimento e a forma como são interpretados os eventos. Então, não são as situações ou os eventos, e sim a forma como o paciente está interpretando a situação. Então, é importante a gente levantar hipóteses, né? A terapia cognitivo-comportamental requer uma aliança terapêutica sólida, então é muito importante esse processo de aliança, né, terapêutica. Então, você estabelecer um vínculo efetivo com o paciente vai colaborar muito com o sucesso do processo. Então, afeto, empatia, atenção, interesse genuíno, né, e competência. Demonstrar interesse pelo que o paciente está trazendo, curiosidade pelo que o paciente está trazendo, né? Acolher de forma empática, sintetizar e desenvolver cuidadosamente o paciente e a aliança sólida, né? Então, a TCC, ela trabalha com, ela tem a questão do trabalho colaborativo, né? Então, é muito importante que isso seja desenvolvido ao longo do processo. A terapia cognitivo-comportamental enfatiza a colaboração e a participação ativa. Então, ela é um trabalho colaborativo, né? Como eu falei. Toda ação é pautada e decidida em conjunto. Então, toda ação é decidida com o paciente, né? Estruturada com o paciente. No início, a gente tem uma ação mais ativa, né? Mas aí no momento que a gente percebe que o paciente está mais ativo, existe esse encorajamento, né? Para que o paciente tome a frente do tratamento. E isso é super importante até para a autonomia do paciente. A terapia cognitivo-comportamental é orientada para os objetivos e focada no problema. Então, enumerar os problemas e focar em metas a serem trabalhadas. Então, a terapia é estruturada, né? Então, normalmente você estrutura os problemas, você enumera as metas. Avaliar a validade dos pensamentos por meio de exame de evidências. Então, a gente sempre vai trabalhar qual a evidência, né, através do questionamento socrático, qual a evidência que aquela situação efetivamente está ocorrendo. E colaboramos para que o paciente reconheça e corrija a distorção em seu pensamento e possa se beneficiar dessa situação. Então, muitas vezes o pensamento, alguns pacientes alguns pacientes, a depender até de algum transtorno, né? Eles apresentam alguns comportamentos mais rígidos, mas o nosso objetivo é colaborar para que o paciente reconheça e corrija essa distorção no pensamento disfuncional, né? Porque fazendo isso, ele vai se beneficiar com essa ação, né? A terapia cognitivo-comportamental enfatiza inicialmente o presente, não que ela não seja... Não que ela não se importe com o passado do paciente, né? Que inclusive pode assim entender algumas coisas que estão acontecendo agora, as crenças e tudo mais, mas o foco é nos problemas atuais, né? Então a terapia começa quando o paciente começa a avaliar o aqui e agora, né? Se faz importante a história da infância do paciente, com o objetivo de entender as crenças, né, como as crenças poderão colaborar com as suas ideias rígidas, né? Então, é muito importante a gente entender a história da infância, né, da adolescência, por exemplo, se é um paciente adulto, né, nesse caso, é o nosso paciente adolescente, então a gente entender como foi a infância dele, né,
para entender como que são as crenças do paciente, como são as ideias, se ele tem ideias muito rígidas com relação a ele, com relação ao outro, com relação ao mundo. A TCC é educativa, tem como objetivo ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta e enfatiza a prevenção de recaída. Então a TCC, em todo o processo, ela tem esse objetivo de ser educativa, né? Então, como a gente viu a questão do questionamento socrático, ela tem como objetivo dar ferramentas para que o paciente consiga ter uma autonomia para lidar com as suas questões, né? Então, a TCC é educativa quanto à natureza e ao curso do transtorno. Então, desde o início, nós temos como objetivo falar sobre o que está acontecendo com o paciente, por que ele tem aqueles sintomas, aqueles sinais, sintomas, que, olha, aconteceu isso com você, porque isso realmente faz parte de um transtorno de ansiedade. Então, a gente tem como objetivo educá-lo quanto à situação que ele está vivenciando, né? É educativa sobre a TCC, sobre o modelo cognitivo. Então, ela é educativa sobre como o processo de psicoterapia funciona. Então, desde o início, a gente vai falar sobre o pensamento, sobre emoção, sobre comportamento, né? Sobre como os pensamentos influenciam as emoções e os comportamentos. Então, desde o início, praticamente quase todas as sessões, a psicoeducação ela está presente. Não necessariamente a gente fala para o paciente, olha, nesse momento estamos fazendo um processo de psicoeducação. A psicoeducação é um processo que acontece naturalmente no decorrer da sessão de terapia. E tem a prevenção de recaída também, que é um objetivo, né? Então, com isso, né, fazendo com que o paciente seja seu próprio terapeuta, consequentemente, ele vai prevenir a recaída dos sintomas, né? A terapia cognitivo-comportamental visa ser limitada no tempo. Então, tem como objetivo ser breve, né? Promover alívio dos sintomas, facilitar a remissão do tratamento, a remissão dos transtornos, colaborar com a solução de problemas. Então, prevenir a recaída. No entanto, cada pessoa é única, né? Então, o tempo do tratamento é estipulado em conjunto, né? Definido de acordo com o objetivo do trabalho, né? De forma colaborativa. Então, embora breve, né? É muito subjetivo. Então, não tem como a gente especificar um tempo aqui, né? E muitas vezes o paciente, ele chega com uma questão, né? De tempo, quantas sessões eu vou ficar aqui, né? E eu sempre costumo dizer, olha, vai depender de você, né? Porque realmente esse processo é realizado de forma colaborativa. As sessões de TCC são estruturadas, né? Então, para que seja eficaz e eficiente, ela precisa ser estruturada. Então, independente do diagnóstico, muitas vezes, principalmente com o adolescente, não necessariamente vai ter um diagnóstico, né? Então, ela inclui a verificação do humor. Então, normalmente a gente pergunta como é que o paciente está, como que foi a semana, né? E aí a gente define junto a pauta da sessão, né? No meio da sessão, a gente examina, por exemplo, a atividade de casa, né? A gente vai refletir sobre a pauta e define uma nova atividade para casa, e faz resumos de como foi a sessão. E na parte final, a gente normalmente pede um feedback, como foi a sessão. E aí, o que você achou? Você gostou? Né? O que você achou dessa sessão? Como foi? Né? É muito importante pedir esse feedback para o paciente. A TCC ensina os pacientes a identificar, avaliar e responder aos seus pensamentos e crenças disfuncionais. Então, colabora para que o paciente identifique e adote padrões mais realistas, né? O que, consequentemente, leva ele a se sentir melhor. Identificar o pensamento, avaliar a validade e questionar o pensamento, né? Porque também não adianta só identificar o pensamento e não fazer nada com aquele pensamento disfuncional. Então, a ideia é fazer a reestruturação cognitiva. E a TCC usa várias, né, técnicas, né? Então, uma variedade de técnicas para mudar o pensamento, o humor e o comportamento. Então, a utilização de várias técnicas, né? Nós já vimos aqui o questionamento socrático
e a descoberta guiada. Então, são várias técnicas que a TCC usa com o objetivo de mudar, né, de reestruturar o pensamento, o humor e o comportamento. Então, o que é a descoberta guiada, né? Então, a descoberta guiada, ela tem como objetivo trazer a consciência do paciente, trazer a informação à consciência do paciente. Então, muitas vezes, o paciente está passando por uma situação e ele não consegue trazer essa informação. Então, a descoberta guiada é isso mesmo, a gente vai guiar o paciente a descobrir o que está acontecendo. Então, através do questionamento socrático e outras perguntas, né, a gente vai guiar o paciente a entender o que está acontecendo com ele. Então, por exemplo, né, o que aconteceria nessa situação? Né? Você se recorda de mais pensamentos que teve durante essa situação? Né? Então, o psicólogo vai guiando o paciente na identificação dos pensamentos disfuncionais. Muitas vezes, o paciente, né, ele chega na sessão, né, e eu mesmo já ouvi, como posso te ajudar, né, e o paciente fala, ai, boa pergunta, né, eu não sei, né, muitas vezes o paciente não sabe o que falar pra gente. Então, a descoberta guiada é uma técnica que ajuda, colabora com esses pacientes realmente que têm uma certa dificuldade de trazer a informação, né, então, a gente vai fazer algumas perguntas, né, que vai guiar o paciente para algumas respostas. Então, tem até um exemplo aqui, né? O psicólogo pergunta: o que aconteceria se você fosse falar com ela? Então, alguma situação aqui que o paciente traz, eu não conseguiria, né? Ela iria rir da minha cara. Aí o psicólogo, e então, né? Ela iria pensar que eu sou um bobo. E você, eu queria pensar nessa situação. Penso que ela jamais me daria bola, né? E você tem este pensamento de você, né? Que eu sou um bobo. Então, vocês percebem que o psicólogo está guiando o paciente na descoberta com relação aos pensamentos dele, né? É isso mesmo, né? Então, ele tem esse pensamento com relação a ele. Então, vamos para uma situação aqui de um pensamento disfuncional, né? Por exemplo, uma situação. Então, fazer uma palestra. Então, qual que é o pensamento automático? Sei que ficarei nervoso, mas isso é comum. Sei o tema, estou preparado. Então, as reações à ansiedade, o comportamento confirma, mas desiste da apresentação. Então, esse foi um pensamento disfuncional, uma situação que aconteceu e como a pessoa resolveu. Aí vamos pensar num pensamento, né, no mesmo processo, mas num paciente que está num processo de psicoterapia em TCC. Então, recebeu uma proposta que vai fazer uma palestra, né, e aí o pensamento automático: estou preocupado que vou errar e todos vão perceber. Estou com medo de esquecer tudo, acho que vou desistir. Então, o pensamento automático, ele ainda continua sendo disfuncional, né? Então, a reação: leve tensão muscular, né? Ainda que tenso, fez a apresentação, pois havia se preparado, sabia da temática, né? Se preparou, encarou o desafio e ao final percebeu que ocorreu tudo bem. Então, o comportamento dele foi diferente porque ele avaliou, né? Ele reestruturou o pensamento dele, né? Então, ele num processo, ele conseguiu reestruturar o pensamento dele e compreender que aquele pensamento automático poderia ser disfuncional. Vamos para a revisão agora do conteúdo dessa aula. Então, nessa aula, a gente aprendeu que a terapia cognitivo-comportamental ela foi desenvolvida por Aaron Beck, né? Então, se fundamenta na teoria de que os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos estão intimamente relacionados. Então, a forma como eu penso, como eu sinto e como eu me comporto estão relacionados, né? Então, o que eu mudo é o meu pensamento, né? Então, o nosso objetivo é a gente identificar o pensamento do paciente e a gente mudar esse pensamento. Então, o Aaron Beck, ele observou a existência de 3 principais áreas da distorção cognitiva, né? Que é a visão de si, a visão do mundo e a visão do futuro. Então, o modelo cognitivo, ele propõe o pensamento disfuncional, que é comum, né, a todos os transtornos, né? Então, a gente viu o que é o pensamento automático, né, que ele está num nível mais superficial, né? As crenças intermediárias, né, que realmente estão no meio, né?
e as crenças centrais que estão realmente mais a fundo, né, no nível mais profundo. E são as 3 crenças, né, centrais ou nucleares de desamor, desvalor e desamparo. E a reestruturação cognitiva como intervenções, né? A reestruturação cognitiva, a descoberta guiada, né, que a gente viu, né, trabalhar a questão de colaborar para que o paciente descubra e entenda os pensamentos automáticos disfuncionais dele, e o questionamento socrático também colabora para a questão dos pensamentos automáticos, e a gente viu também quais são os 10 princípios da TCC. Bom, gente, aqui tem as referências bibliográficas, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vocês podem acessar esse livro. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!